Pessoal, sou o Guilherme Guignoni e vou apresentar para vocês a ferramenta que eu criei, a ferramenta online BIM Cost Intelligence. Bem, você consegue acessar ela por esse endereço, BIM Cost Intelligence, e ela foi criada com os seguintes objetivos: precificar serviços de coordenação BIM, precificar projetos de engenharia com o uso do BIM. E também a gente tem outros recursos aqui, como comparação entre metodologias de precificação e também dois assistentes para execução de plano de execução BIM pré-contrato ou pós-contrato e também uma ferramenta para avaliar o nível de maturidade BIM em organizações. Bem, por que eu criei essa ferramenta? Porque eu não encontrava metodologias para poder eu executar meus orçamentos de coordenação BIM, principalmente. A gente tem a metodologia do CAL, que apresenta como precificar a coordenação, mas nada em relação ao BIM. A gente tem metodologias do CAL e da Caixa Econômica Federal para precificar projetos de engenharia, porém também sem referência em BIM. Com relação à coordenação BIM, eu criei aqui, na opção de precificar a coordenação BIM, campos específicos que o coordenador BIM, atuações, atribuições específicas que o coordenador BIM executa em seus projetos. E você pode, de forma manual, inserir essas cargas horárias relativas a essas atividades ou desconsiderá-las. E você vai ter aqui uma metodologia toda preparada para gerar o seu custo. E no final, gerar uma proposta orçamentária automática. Você gera essa ferramenta online, ela gera uma proposta automatizada no final do processo, que você pode entregar ao contratante com uma memória de cálculo inclusa, ok? Então, gera também uma memória de cálculo. E você também, com relação à precificação de projetos de engenharia, como eu disse, há metodologias oficiais, como o CAL, como a metodologia do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como da Caixa Econômica Federal, mas você não tem aí o acréscimo relacionado aos projetos em BIM. Não faz diferença segundo a metodologia de ambos. E o que eu fiz? Eu criei um acréscimo. O percentual que você pode ser adicionado até 30%, e uma metodologia para compor esse percentual total, que inclui algumas variáveis, que você pode atribuir os pesos, inclusive. E uma dessas variáveis é o nível de maturidade BIM. E aí eu criei um calculador de nível de maturidade BIM em organizações. Então você pode, inclusive, acessar essa ferramenta simplesmente para testar, para avaliar o seu nível de maturidade BIM em organizações. Ok? E essa avaliação de nível de maturidade BIM vai gerar um percentual que você vai acrescentar para consolidar os 30% referentes a cada projeto. Isso a gente pode acrescentar na metodologia do CAL, da Caixa Econômica Federal, e a gente consegue no final ter um recurso de comparar os valores, precificação, conforme metodologia da CAL, ou do CAL, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sem o uso do BIM, com um acréscimo do BIM, da metodologia da Caixa Econômica Federal, sem o acréscimo do BIM e com o acréscimo do BIM, e também o valor de mercado, se você teve alguma referência, etc. Então você consegue, por meio de gráficos, a ferramenta consegue entregar gráficos comparando essas metodologias, esses valores. Então você consegue chegar muito próximo de um valor muito justificável, vamos dizer assim. Então, o que essa ferramenta entrega no fim das contas? Orçamentação de coordenação BIM, memorial de cálculo e proposta orçamentária, precificação de projeto de engenharia com duas metodologias oficiais, mais acréscimo do BIM, de acordo com a metodologia do índice BIM Cost Intelligence, índice que eu criei,
e há sempre memoriais disponíveis demonstrando os cálculos que foram considerados. Você pode também fazer uma análise de maturidade na sua organização, com uma análise muito completa, baseada na análise de maturidade de Bilal-Sucar. E também você pode executar um plano de execução BIM nessa ferramenta online. Vamos lá, eu vou acessar aqui com meus dados, você também pode acessar, pode solicitar o acesso, diga por que você quer testar, ok? E eu faço a aprovação aqui, libero no mínimo 30 dias para você acessar e conhecer a ferramenta e sugerir mudanças, se for o caso, melhorias, e a ideia é essa, ok? Bem, vou aqui digitar minha senha e vou entrar na plataforma. Essa é a nossa plataforma. Vou colocar aqui, ó, caracterização de empreendimento, que é o primeiro item. Vou aqui, ó, fechar os campos. E a gente tem aqui, ó, caracterização de empreendimento, precificação de serviço de coordenação BIM, honorários de projeto BIM, de acordo com a CAL, né, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, honorários de projeto em BIM, análises comparativas, e aqui os simuladores, construtor de PEB e análise de maturidade BIM. Você pode fazer contato aqui, enviando as suas sugestões de melhorias, etc. Ok? Você tem aqui, olha, começando caracterização de empreendimento, você vai dizer o seu empreendimento. Ok? Toda vez que você criar aqui, olha, apresentação da ferramenta, ok, você pode dizer aqui o nome do projeto, nova apresentação da ferramenta. Ok? Você salva, você vai ter o seu projeto aqui, já em meus orçamentos. Nova apresentação da ferramenta. Você pode excluir, duplicar, enfim. Configuração de empreendimento, nova apresentação. A logo, você pode selecionar aqui. Eu pedi para o ChatGPT criar uma logo, ou melhor, aqui, ó, um empreendimento. E pedi também para criar uma logo aqui, ó, referente ao meu escritório. Bem, ele criou. Pedi também para ele criar aqui um endereço. Ele criou um contratante. Descrição do projeto. Empreendimento consiste na elaboração do projeto de uma edificação de uso administrativo e comercial com 4 pavimentos, área construída total de 30 mil metros quadrados, concebida para atender os requisitos de funcionalidade, conforto e etc. Então, aqui, olha, área construída, número de pavimentos, área média de pavimento, administrativo e comercial, enfim. Então, aqui uma definição. E executado em BIM. Eu coloquei aqui, descrição do projeto, área estimada, a data de hoje, prazo de execução do contrato 6 meses, prazo utilizado no cálculo 6 meses. Está aqui a visualização do empreendimento. Vou em continuar. Escopo e carga horária da coordenação BIM. Você pode, tem aqui vários itens sugestivos para as atividades de coordenação BIM. Você pode excluir ou desmarcar, que dá o mesmo efeito. Você pode adicionar uma atividade, ok? Ou você pode aqui simplesmente utilizar essa de referência. Mobilização e análise de requisitos. Você quer computar como carga horária nas suas atividades referentes a esse projeto? Sim ou não? Elaboração ou revisão do PEB. Quantas atividades você vai ter? 4, talvez. São 4 entregas parciais. Horas que você vai usar? 5 horas. Enfim, você vai atribuir isso, você como coordenador BIM. Configuração do CDE. Eu coloquei 4 vezes, 5 horas. Matriz de responsabilidade, plano de entregas, eu não coloquei, porque já coloquei aqui na atribuição da elaboração do PEB. Análise inicial por disciplina já está lá, quando você colocou o número de disciplinas. Quantas horas por disciplina? Ok. Eu desmarquei aqui, se você poderia marcar. Federação e preparação de ciclo. Você quer colocar? Já está aqui, ó, porque você já definiu
o número de ciclos lá no início. Ok? Então, voltando aqui, olha, dados principais. Você vai ter aqui, na realidade eu pulei, né? Você vai ter caracterização de empreendimento aqui, pessoal, olha. Caracterizou o empreendimento. Aqui. Ok? E o próximo item, continuar, é aqui, ó, premissas, olha. Então, voltando aqui, ó, você vai ter o que você já definiu de título, número de disciplinas, você pode colocar o número que for das disciplinas, número de reuniões técnicas e ciclos de coordenação. Eu coloquei 12 reuniões, são 6 meses, 2 por mês, prazo da coordenação 6 meses, hora por reunião, ok? Então é sempre bom você continuar, que ele vai item por item aqui, você não pula etapa. Tem aqui uma memóriazinha de cálculo, tem um memorial metodológico, veja que legal, detalhado de como foi a metodologia de coordenação BIM, ok? Seu sumário, com todos os itens, estrutura de cálculo, dei uma lida aqui, está bem detalhado. Bem, então vocês têm aqui as premissas, tabelas do cálculo, se quiser consultar, você tem aqui um documento de referência, ok? Bem, e você tem aqui, olha, área estimada 3.000 metros quadrados, prazo da coordenação 6 meses, número de disciplinas, ciclos formais de coordenação, número de reuniões técnicas, hora por reunião. Contingência técnica, reserva aplicada a horas para incertezas, apliquei 5%, tributo 6% de acordo com o Simples, se a empresa for do Simples, né? Você tem que validar com o contador, margem de lucro, desconto comercial. Agora sim, o que a gente estava preenchendo. 10 horas, aqui eu desmarquei, né? Mobilização e requisitos, elaboração do PEB 5 horas, configuração de CDE, então você tem sempre a multiplicação dos dois itens, olha, quantidade de horas, que vai dar o total aqui. Federação, detecção de interferências. Você vai calcular também esse tempo? Acredito que seja bom esse processo de verificação. Já está aqui, olha, quanto dos ciclos de interferências, né? Que a gente já analisou no anterior. Vejam só aqui, ó. Vocês podem voltar. E a gente colocou aqui, ó, ciclos formais de coordenação. São 6 meses, 2 por mês, você pode atribuir. Bem, dito isso, aqui, olha, controle de qualidade. Eu não marquei, que já coloquei dentro do macrosistema de detecção de interferências, que inclui também análise de consistência, dentre outros. Número de as reuniões, preparo, condução, isso aí é um item importante, já tem 2 aqui, ó, ciclos. Botei aqui, preparo e condução, vou botar 2 horas, tá? São reuniões rápidas. Validação e entrega intermediária. Então você tem aqui uma validação e uma entrega, vamos colocar 6. E aqui 2 horas. Validação e entrega final, vamos botar aqui um tempo aqui de 12 horas. Relatório conclusivo, 12 horas. Administração técnica e registro, não marquei. E você tem um total aqui, olha, total de 193 horas. Ok, pessoal? Temos aqui um assistente para elaboração de plano de execução BIM que eu vou apresentar em outra apresentação aqui, tá? Bem, então a gente vai para o próximo. E temos aqui, ó, remuneração. Valor mensal que o profissional deseja receber pelo próprio trabalho antes de somar encargos e dentre outros. Vamos colocar aqui 20 mil. Não é o faturamento mensal do escritório, nem com salário líquido, ok? É que ele deseja receber pelo próprio trabalho. Horas disponíveis por mês. Então, aqui, ó, quanto que eu tenho aqui que eu trabalho por mês. E quanto que é aquela faturável que pode ser atribuída a contratos. Porque uma coisa é a gestão do escritório, são as atividades paralelas que você vai executar lá, outros trabalhos também, captação de clientes, entre outros, e o que, que você pode utilizar na prática para a coordenação BIM. Olha, só consigo trabalhar no período da tarde, um turno, que já é muito, né? Todo dia, meio turno, nesse determinado projeto. Então, eu atribuí 50% aqui. Bem, então, que eu desejo receber mais
os outros custos. Como é que calcula isso? Software de licença, coloquei aqui 1.800. Equipamento e infraestrutura. Se tiver outros custos administrativos, quiser colocar, né? Fator de especialização em risco, multiplicador da hora base. Coloque 1 como referência, valores superiores exige justificativa. E aqui a forma, pessoal, olha. Horas faturáveis é agora hora disponíveis e vezes o percentual. Então, a faturável vai ser o quê? 50% de 200. Tá? Custo mensal é a remuneração, que você imagina aqui 20 mil, mais os outros gastos, olha, encargos e mais os custos aqui, ó. Ok? Então é o custo relativo aqui a esse projeto que você vai estar orçando, né? Você tem a sua remuneração e tem também aqui os adicionais. Então você vai ter aqui, o que você vai ter de hora base? O custo mensal dividido pelas horas faturáveis. E aí você vai ter um custo horário de R$ 306, tá? Que vai ser a hora aplicada, porque é uma vez esse multiplicador. Bem, então a gente vai ter aqui a hora aplicada de R$ 306. Vou adicionar RT, adicionar outros itens? Nesse caso não. Despesas administrativas eu coloquei 2.500 do contrato. Assessoria jurídica, coloquei também. Quiser colocar uns outros itens, armazenamento adicional do ECDE, diárias, dentre outros, tá? Fica ao critério de vocês aqui. Continuar, e você tem a relação aqui, ó. Mão de obra técnica e os outros despesas indiretas, tributos, o lucro, ok? E o que é mão de obra técnica? O que você vai ter aqui de mão de obra técnica? Você vai ter, voltando aqui, ó, tá? Você vai ter a hora aplicada, ok? A hora aplicada vezes aqui, olha, a hora aplicada, quanto que você vai ter de hora e o seu custo por hora, 306, ok? Então, fazendo esse cálculo aqui, você vai chegar ao valor aqui de 59, ok? 59, e mais você soma os outros itens aqui, você vai ter o valor total de 77 mil, ok? Então é isso que aqui o calculador faz para você. Continuar, você tem um dashboard aqui. Esse aqui é o valor por metro quadrado, ó, indicador por área. São uma área de 3.000 metros quadrados, você está cobrando aqui para a coordenação R$ 25. Hora técnica aplicada, quantidade de horas técnicas de acordo com a análise de coordenação que você fez. Então você fez aí, somou todas as áreas relacionadas à coordenação BIM, deu essa área aqui. E qual é o seu custo horário? Né? 306. Lembrando aqui que quanto menor a sua hora disponível mensal, maior a sua hora técnica aplicada, referente a esse projeto. Né? Então você tem que fazer essa análise aqui. Tem alguns gráficos que mostram aqui a composição do preço, distribuição da carga horária em atividades, gestão, coordenação, planejamento, encerramento. E você tem aqui alguns outros variáveis. Aqui os valores, né, do que você considerou em atividade de coordenação BIM. Premissas para o desenvolvimento dos cálculos. Aqui tem um memorial de cálculo bem detalhado em relação aos valores. Memorial matemático, enfim. Vai continuar, referências, ok? Algumas observações importantes. Memorial da metodologia de precificação de coordenação BIM. Só clicar aqui, olha, você acessa ele. Detalhado, para sua leitura. Temos também aqui, ó, tabela de honorários do CAL. Temos também memorial, enfim, da ferramenta como um todo. Um modelo de plano de execução BIM também, que eu estou compartilhando com vocês.
E aí a gente já entra aqui na metodologia do CAL. Mas vamos voltar aqui, ou melhor, a gente entra aqui, olha, metodologia do CAL, análise, metodologia do CAL, que a gente vai aqui falar no próximo encontro, tá, pessoal? Metodologia do CAL e metodologia de precificação de projetos de BIM da Caixa. A gente vai falar item por item aqui, ó. A gente vai falar também das comparações. A gente consegue comparar metodologia CAL oficial mais o índice que eu criei, IBC, Caixa mais um índice em IBC também. E temos também aqui opção da gente colocar valor de mercado e comparar também. Então vai ser muito interessante, vou mostrar também essa outra parte da ferramenta. Ok? Então a gente tem aqui, ó, precificação de coordenação BIM, a gente já fez. Faltou aqui o que, pessoal? Faltou gerar o nosso memorial, nossa proposta, gerar orçamento de coordenação BIM PDF. Ele vai gerar minha proposta. Olha só, serviço especializado de coordenação BIM, com todos os itens, finalidade, objeto, escopo dos serviços, a carga horária, metodologia, o valor discriminado, condições de pagamento, dentre outros. Prontinho para vocês. É só imprimir. Ok, pessoal? Aqui detalhado. E é isso. Ok? Então, no próximo encontro, a gente vai falar sobre precificação de projetos em BIM, de acordo com a metodologia da Caixa e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O índice que eu criei para somar, acrescer a questão do uso do BIM, que faz diferença, né? Se a gente for aí contratar profissionais que trabalham com BIM, imagine, você vai contratar um profissional de uma disciplina específica, por exemplo, sistemas mecânicos. Você tem 3 opções de profissionais, né? Você seria uma gestora que executa projetos de engenharia e capta também, executa projetos de maneira orgânica, mas faz captação de profissionais também. E você tem 3 profissionais na sua lista de confiança. Né? E você vai solicitar o preço desses 3, o orçamento, quanto eles fazem para você em relação a esse projeto. Se apenas 2 ou 1 trabalha com BIM, vai reduzir a sua margem de opções de valor. Isso é inevitável. Então é uma realidade, a gente já tem que pensar em soluções para poder a gente começar a precificar com o uso do BIM.